Muito bem, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, antes de encerrar, não é? Os elementos, a linguagem dos elementos é uma linguagem muito rigorosa, faz lembrar mesmo o rigor que se tem hoje nos textos modernos e, ao mesmo tempo, é uma linguagem constituída por o que eu chamaria de fórmulas. Uma fórmula é um conjunto de expressões e expressões essas que são usadas sempre essas mesmas expressões para exprimir a mesma situação. Então, por exemplo, nos elementos, todo teorema que se preze é desenvolvido em 6 partes. Você tem a primeira parte que se chama a prótasis. Prótasis significa o enunciado. Significa o enunciado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Num dos teoremas, do primeiro teorema do primeiro livro, o teorema em que ele pede, dado uma reta limitada, o que nós chamaríamos hoje de um segmento, construir um triângulo equilátero que tem essa reta limitada como um dos lados. E a construção que ele faz, centra o compasso aqui e traça a circunferência com esse raio. Centra o compasso aqui e traça a circunferência com esse raio. E diz, onde esses 2 pontos se encontram, ligo os 2 e eu tenho o triângulo. Então, ele justifica isso. Bom, de qualquer modo, a prótasis, o enunciado, nesse caso, o enunciado diz o seguinte, construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada. E a segunda parte é o que se chama ectesis. Ectesis, o que eu poderia traduzir por exposição. Então, ele dá o enunciado, depois ele decompõe o enunciado em duas partes, aquilo que se sabe e aquilo que se quer. O que se sabe é o que se chama o ectasis, exposição. Vamos dar umas letras aqui para eu poder... Então, o ectasis, a exposição dessa teorema seria o seguinte, seja a reta limitada dada AB. A terceira parte é a parte chamada diorismos, que se pode traduzir por distinção. Na verdade, o diorismos também especifica as condições para que um problema tenha solução. Então, nesse caso, o diorismos seria o seguinte, é preciso, o que se pede, né? É preciso, então, sobre a reta AB, construir um triângulo equilátero. Aí vem uma parte muito interessante que se chama catasqueue. E cuja tradução é construção. Ele vai descrever a construção. Essa parte é extremamente interessante, porque em todos os teoremas, praticamente nessa parte chamada catasqueue, de qualquer um deles, ele usa um único tempo verbal que nós nem temos em português. Ele usa o imperativo perfeito passivo. E eu já escrevi em algum lugar, acho que numa homenagem ao Biratan Ambrósio, publicadas no livro de homenagem ao Biratan Ambrósio, em que eu tento mostrar que esse uso do imperativo perfeito passivo justifica a afirmação de que a figura é parte essencial da demonstração. Depois vem a parte seguinte, que é a demonstração propriamente dita e que se chama apodeixis. Apodeixis.
que é a demonstração propriamente dita, em que ele mostra que a construção leva à solução da coisa pedida. E, finalmente, há um resumo final que se chama simperasma, que significa a conclusão. Então, lendo muito rapidamente, a construção, nesse caso, a catasqueue desse teorema seria o seguinte, como está nos elementos. Fique descrito, por um lado, com o centro A e, por outro lado, com a distância B, o círculo BCD. E, por outro lado, com centro B e a distância BA, o círculo ACE. E a partir do ponto C, no qual os círculos se cortam, até os pontos A e B fiquem ligadas às retas CA, CB. Eu tentei traduzir para o português para tentar capturar o tempo que nós não temos, o imperativo perfeito passivo, fique alguma coisa. Então, por isso aqui tem um muito fique. O apódexis, a demonstração nesse caso, seria o seguinte. E como o ponto A é o centro do círculo CDB, a AC é igual a AB. De novo, como o ponto B é o centro do círculo CAE, a BC é igual a BA. Mas a AC foi também provada igual a AB. Portanto, cada uma das CA-CB é igual a AC. Mas as coisas iguais a uma mesma são também iguais entre si. Essa é uma das noções comuns. Portanto, também a CA é igual a CB, portanto, as três, a CA, AB, BC, são iguais entre si. E a conclusão, o simperesma, diz, portanto, o triângulo ABC é igual e foi construído sobre a reta limitada dada, o que era preciso fazer. Sempre também termina assim. Os teoremas sempre terminam assim. Esse, no caso, que é de uma construção, termina com a expressão grega Hopper edei, esse é poiesai, o que era preciso fazer. E o verbo poeu, fazer. E quando não é uma construção envolvida, quer dizer, não tem um tipo de construção geométrica, não é? É o Hopper edei deixai. O que era preciso demonstrar. Então, é nesse sentido que eu digo que esse aspecto de fórmula, não é? Os teoremas têm sempre o mesmo formato, terminam sempre com o mesmo tipo de expressão e as situações são sempre descritas por um conjunto de expressões, o que faz muito lembrar o sistema de fórmulas também que se encontra, por exemplo, na Ilíada do Homero. Por isso que eu digo o tipo de linguagem da Ilíada, que eu chamaria uma linguagem da perfeição, é muito parecida com a linguagem do Euclides, que eu chamaria de uma linguagem uma da perfeição e outra uma linguagem rigorosa, não é? Bom, para terminar agora, de fato, eu gostaria de ler o que se encontra no livro Théorie des Ensembles, Teoria dos Conjuntos, do Bourbaki, na versão francesa mesmo. Diz o Bourbaki o seguinte: desde os gregos, quem diz matemática, diz demonstração. Alguns duvidam mesmo que se encontrem fora da matemática demonstrações no sentido preciso e rigoroso que essa palavra recebeu dos gregos e que se pretende dar-lhe aqui. Tem-se o direito de dizer que esse sentido, o da demonstração, não variou, porque o que era demonstração para Euclides é sempre uma a nossos olhos. E, nas épocas em que a noção ameaçou perder-se, e em que, por esse fato, a matemática encontrou-se em perigo, foi nos gregos que se procurou os modelos disso. Finalmente, o que diz
um grande helenista, um grande humanista, Jäger, na obra extraordinária Paideia, página 4, da tradução portuguesa, diz o seguinte: a nossa história, na sua mais profunda unidade, assim que deixa os limites de um povo particular e nos insere como membros num vasto círculo de povos, começa, entre aspas, com a aparição dos gregos. Começo, entre aspas, não quer dizer aqui início temporal apenas, mas ainda arché. Essa é uma noção grega, arché. Não apenas, repetindo, começo não quer dizer aqui início temporal apenas, mas ainda arché, origem ou fonte espiritual. Aqui sempre, seja qual for o grau de desenvolvimento, se tem de regressar para encontrar orientação. Obrigado.